Você já se sentiu injustiçada porque queria fazer uma coisa muito importante, mas os seus pais ou responsáveis por você não permitiram, porque afinal você não é todo mundo? Se você já ouviu esta frase, agradeça a Deus, porque era uma vez limites. E nós estamos aqui na última porção de estudos do livro de Números, na iminência de entrarmos na Terra Prometida. Confere meu último vídeo, porque eu falei sobre um aspecto deste momento, onde Gade, Ruben e meia tribo de Manassés escolheram ficar deste lado do Jordão, ao invés de avançar com os outros israelitas para a conquista da terra que Deus prometeu desde Abraão, Isaac e Jacó. Dá uma conferidinha porque é bem importante. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto desta mesma porção de estudos, que é o lado de quem vai, então, atravessar o Rio Jordão. Existe uma série de regras, de leis, que eles vão ter que seguir, inclusive neste momento de conquista da terra. Pois bem, a primeira coisa é que seria feito um sorteio para definir que tribo fica onde. Então, as tribos maiores terão um terreno maior, as tribos menores um terreno menor. Tem também os levitas, que não herdam uma terra especificamente, mas eles fazem as suas cidades dentro dos territórios dessas tribos. Tribos grandes terão mais cidades de levitas, tribos pequenas menos. E isso tudo é feito através de sorteios. Para quê? Para delimitar os territórios. Então, nós já estamos falando em limites desde aqui. Pensando sobre isso, tem também a conquista em si. Moisés adverte o povo de Israel de que se eles não eliminarem aquelas pessoas, aqueles povos que lá habitam, eles serão como um espinho para Israel. Claro que nós vamos entender isso mais profundamente, num sentido espiritual e não literalmente. O Criador queria santificar aquela terra, para que ela fosse luz para todas as nações. E as pessoas que ali moravam, elas tinham condutas que não harmonizavam em nada com aquilo que o Criador sabe que é o melhor para nós. Então havia muito assassinato, condutas imorais, idolatria é o que mais tinha. E essas idolatrias não é assim soft, são pesadas, do tipo oferecer filhos para conseguir benesses dos deuses. Então a vida daquelas pessoas era uma vida bastante complicada. E Deus queria então tirar aquelas pessoas dali, colocar ali o povo de Israel, que teria uma série de leis e regras que favoreceriam a transformação daquela terra em uma nação de luz. Por isso, Deus foi muito claro, através de Moisés, nesta ideia de eliminar aquelas pessoas. Isso também, além de santificar a terra, santificaria o próprio povo, que não passaria pelo processo de assimilação, que é doar um pouco de sua cultura para as pessoas que lá estavam e pegar a cultura daquelas pessoas, que era esse o grande problema, para si, fazendo casamentos mistos e pactos entre governantes, entre nações, e todas essas práticas de assimilação fariam com que a identidade de Israel fosse perdida. Não saberia-se mais quem é quem ali naquele povo. Pensando aqui em nossos dias, acredito que essa mensagem seja bastante clara. Só que ela não é uma mensagem gostosa. Nós gostaríamos de abrir uma exceçãozinha aqui, outra exceçãozinha ali. Só que nós não podemos negociar
os nossos valores, porque isso vai nos distanciando de quem somos. É através de aberturas, de pequenas concessões, liberdades que nós vamos nos permitindo, que nós vamos perdendo a nossa identidade. Porque veja só, Deus nos dá um caminho de crescimento, o caminho da ética, o caminho do bem, da leitura, da busca espiritual, e dessa forma nós vamos crescendo, nós vamos expandindo. E nessa expansão nós somos úteis não só para nós mesmas, como para as outras pessoas, porque nós, como nação de Israel, estamos aqui para iluminar o mundo. Então, existe uma expansão. A ideia não é ficarmos paradas, mas quando nós vamos abrindo concessões, porque está todo mundo fazendo, porque acha bonito, porque fulano fez e deu super certo, então vou fazer também, mesmo que isso fira algumas das minhas convicções, nós não vamos expandindo da forma que nós somos. Nós vamos expandindo, mas nós vamos perdendo o formato. Não sei se você conseguiu captar essa ideia, mas à medida que os nossos formatos vão mudando, nós não somos mais aquela identidade, nós vamos nos tornando outra identidade, sem forma. Nisso nós perdemos os nossos limites, perdemos a capacidade de dizer não para aquilo que não é bom para nós, para aquilo que nos faz mal, para aquilo que nos desagrada. Afinal, nós não sabemos o que nos desagrada. Nós perdemos a identidade. Nós perdemos a capacidade de andarmos numa direção específica, planejada para a nossa vida através de nossos dons e talentos dados pelo Criador, porque nós não sabemos quais são os nossos dons e talentos. Nós não sabemos que caminho devemos seguir, porque nós já perdemos os limites. Os limites são uma coisa seríssima. Nós precisamos entender os nossos limites para nós sabermos quem somos. Por isso também que é muito importante, você que é mãe, você que é pai, estabelecer limites em sua casa, rotinas, para a criança entender que existe algo que é ela, algo que está fora dela. Deste algo que está fora dela, com o que ela pode se associar, de que ela deve se afastar. E assim ela vai crescendo com um formato que é dela, que é exatamente sobre isso que estávamos falando agora há pouco. Outra coisa que nós temos que ter em vista é que à medida que nós vamos criando um outro formato, que nós vamos perdendo o nosso limite, nós vamos perdendo a nossa identidade, nós ficamos propensos a essas desordens mentais. Nós ficamos com uma tendência maior à depressão, à eliminação da nossa existência do planeta e coisas assim dessa natureza, justamente porque uma pessoa que não tem identidade, ela não é ninguém. Então vamos pensar sobre isso. Se nós já vivemos o suficiente para perdermos um pouco a nossa forma, vamos retomar a nossa forma. E como é que faríamos esta retomada de forma? Buscando a vida espiritual. É através da alma que nós vamos reformular o nosso formato original, para que nós saibamos qual é o nosso, eu ia falar nosso destino, mas é mais ou menos isso mesmo, a nossa direção, a nossa missão, vamos dizer assim, aquilo que nós gostamos, porque a gente esquece até disso, esquece do que gosta, esquece qual é o nosso sonho, o que a gente anseia realizar. Tudo isso vai se perdendo quanto maior for a deformação do nosso ser. Nós vamos também readquirindo a alegria da vida, nos afastando da depressão e fantasmas relacionados. Então, a busca espiritual, que deve ser diária,
ela não só nos limpa, mas ela nos molda. Então, tem coisas que hoje nós dizemos sim, que pode ser que nós passaremos a dizer não. Isso não é para mim. É cafona, é careta, é brega? É, mas isso está fora dos meus limites. Olha, se eu posso dizer que um vídeo aqui deste canal é importante, é esse. Firmemos em Deus e estabeleçamos os nossos limites e deixemos claro para as outras pessoas quais são esses limites, para que elas também não queiram invadir o nosso espaço. E a exemplo da conquista de Canaã, eliminemos pessoas que não respeitam esses limites e pessoas que nós julgamos que não são companhias para nós. É radical? Talvez esta mensagem seja um pouquinho radical, mas nós precisamos prezar por quem nós somos, pela nossa identidade, pela nossa alegria de viver, pelos nossos limites, por aquilo que é importante para nós, pelos desejos da nossa alma. Então, vamos pensar com muito carinho na hora de fazermos concessões. Concessões essas só são permitidas aqui para você deixar o seu like neste vídeo, se inscrever neste doce canal, compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama e me encontrar aqui de novo na próxima página.